Olá, boa tarde. Como vão vocês, campuseiros, meus queridos campuseiros? Sejam todos muito bem-vindos. Como você sabe, eu sou Edson Mackenzie, empreendedor, e nessa tarde eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Como nós devemos nos preparar para esse novo normal. Essa apresentação ela nasceu de um movimento, de uma forma de protesto que eu tive logo no comecinho da pandemia. Tive o prazer de contar para algumas pessoas como eu estava me sentindo, e aí eu comecei falando o seguinte, falando que a gente não pode voltar ao normal, porque o normal era justamente o problema. Isso acabou dando muita repercussão, e muitas pessoas ouviram isso e falaram, mas como assim normal era o problema? A gente não pode voltar igual, a gente tem que voltar diferente, tem que voltar mais generoso, mais colaborativo, mais integrado. Então, nessa tarde com vocês aqui nessa Campus Party, eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas pesquisas por conta desse novo normal e como você, como líder, deve pensar em se posicionar nesse momento. Fiquem tranquilos, não precisem se preocupar em fotografar ou gravar. Além da apresentação ficar gravada para vocês, todo o material que eu apresentar aqui vai ficar disponível também no meu site. Então, logo no final aqui eu vou dar as coordenadas para você buscar tudo que eu for apresentando para vocês. Bom, para começar, a gente tem que olhar como as empresas ainda estão tentando sobreviver, né? Como elas funcionam. A gente tem um modelo tradicional, onde a gente tem um CEO, diretoria, gerente, analistas, e geralmente a gente fica aqui na base dessa pirâmide. É um modelo muito conhecido por conta da estrutura waterfall, onde nasce no topo e acaba morrendo com cara nas pedras. Quando a gente olha para esse modelo waterfall, a gente começa percebendo o seguinte, esse é um modelo basicamente centralizado, onde você tem um núcleo, um centro, e esse centro ele é distribuído para várias pontas. O problema é que esse modelo ele não é um modelo sustentável, porque ele simplesmente passa a todas as atividades e as ações da empresa passam a depender de uma única pessoa, e isso não é escalável. A forma que as empresas hoje encontraram para enfrentar isso é uma forma onde elas acreditam que o modelo descentralizado vai sobreviver. Só que, na verdade, o descentralizado não é o modelo que vai responde por isso, porque ele, da mesma maneira que ele do modelo centralizado, o modelo descentralizado ele é apenas uma nova réplica. Então, é como se pegasse o modelo centralizado e aumentasse exponencialmente para outras frentes. E isso acaba não funcionando. O meu conselho para que você, empreendedor, empresário, possa sobreviver daqui para frente é pensar num modelo ainda mais inovador. Um modelo que pula esse modelo do descentralizado e já vai diretamente para um modelo distribuído. É um modelo que a gente trabalha em rede. A gente está acostumado a ver esse modelo hoje, principalmente porque ele, além de ser um modelo da própria internet, da World Wide Web, onde a gente tem servidores descentralizados em várias fontes, a gente também tem esse modelo hoje dentro do nosso próprio corpo humano. O que isso quer dizer? O seu estômago sabe o que ele faz, o seu cérebro sabe o que ele faz, o seu coração ele pode até errar de vez em quando, mas também sabe o que ele tem que fazer. Se alguma dessas peças hoje começa a declarar independência do resto, a gente chama isso de a medicina chama isso de câncer, e não é isso que a gente está aqui para fazer. Nosso grande objetivo e propósito é ajudar você a pensar de uma maneira mais distribuída, acaba sendo muito mais escalável e você consegue atingir ainda mais grandes resultados. Hoje, eu tenho falado muito sobre esses modelos, principalmente para os modelos onde a gente tem que pensar na nova equipe, no novo momento. A gente tem falado muito sobre trabalho remoto. Hoje, no meu Instagram, por exemplo, eu fiz uma grande provocação sobre fingir que trabalho. Ano passado eu tinha feito um post falando que as pessoas que fingem que trabalham, às vezes são até mais bem vistas do que as pessoas que trabalham de verdade, só que agora, com esse novo normal, é impossível você fingir que trabalha. As pessoas estão ficando muito mais expostas, são muito mais produtivas. Então, se a pessoa não se prepara, vem para uma reunião preparado, não consegue ir para uma reunião, por exemplo, abrir a câmera, as pessoas percebem, isso fica muito mais evidente. Outra coisa que as corporações tradicionais fazem, e que a gente está começando a perceber uma mudança, é que as pessoas são contratadas por uma remuneração de mercado.
As pessoas elas são avaliadas por suas decisões acertadas. E a equipe ela se desenvolve muito por habilidades específicas. Quando a gente olha para um modelo inovador, e a gente aqui vai representar um modelo mais inovador como o modelo das startups, a gente percebe que as pessoas elas não são contratadas só por dinheiro, só pela valorização delas têm no mercado. Elas são contratadas e elas evoluem nas empresas pela sua capacidade de reter conhecimento e de serem reconhecidas. Então, mesmo se você não for um empreendedor, um dono de uma empresa, se você quer trabalhar com esse modelo inovador, você precisa pensar que você trabalha com 3 grandes formas: conhecimento, reconhecimento e grana. Um outro ponto importante é que no modelo inovador, a gente começa a perceber que as pessoas elas não são mais avaliadas pelas decisões acertadas, e sim pelas decisões executadas. O que isso significa? Não importa se você tomou a decisão certa ou errada, o importa é que se você fez alguma coisa e o que você aprendeu com isso. E aí, já que a gente falou de aprender, uma próxima grande habilidade é a sua habilidade de aprendizagem. Numa empresa, no modelo tradicional, como eu falei, você é contratado pelo que você sabe. Porém, muitas vezes, mesmo as empresas tradicionais demitem as pessoas pela forma que elas são. Então, a gente contrata por hard skills e demite por soft skills. Isso é muito comum. Por isso que a gente precisa cada vez mais olhar para esses modelos inovadores. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não acredito num modelo de hierarquia onde a gente tem gerente, diretor. Eu não concordo muito com esse modelo. Para mim, as empresas mais inovadoras elas têm duas grandes funções. Ou você está atendendo o cliente, ou você atende quem atende o cliente. Quando você olha para esse modelo, quando você avança por esse modelo, você fica muito mais próximo. Porque as lideranças, elas são variáveis. Você vai ter um momento que você vai estar atendendo numa posição de liderança e vai ter outro momento que você está atendendo um cliente na ponta final. No meu caso, por exemplo, aqui eu estou atendendo vocês agora. O meu trabalho agora é tentar dar o meu melhor para que vocês que estejam do outro lado possam acompanhar e tirar o melhor proveito do meu trabalho. Enquanto isso, enquanto eu estou atendendo vocês, que são, no meu caso, o meu cliente aqui agora, eu tenho toda uma retaguarda acompanhando, respondendo e-mail, fazendo a empresa funcionar. Isso faz com que a gente tenha uma equipe coesa, enxuta e muito mais assertiva nas nossas entregas. Eu gosto de falar que existem 4 perfis básicos para uma empresa inovadora. Aqui na Campus Party era muito conhecida por conta dos nossos hackers, e é muito fácil a gente entender que o hacker está muito mais relacionado ao principal modelo, que é o desenvolvedor técnico. A gente tem uma segunda linha, que são os desenvolvedores de produto, que no caso são muito conhecidos como os hipsters, e agora as empresas elas também têm um terceiro H, que são os hypers. São pessoas que elas são parte técnicas e parte de produto, elas conseguem transitar por essas duas funções e muitas vezes elas acabam assumindo uma função de growth hacker, uma função onde elas estão preocupadas nos processos e na automação dos processos, principalmente de vendas e de crescimento. E o quarto H é o quarto H que me representa na empresa, que é o hustle, que é aquela pessoa que tenta vender. Muitas vezes o hustle é confundido com um vendedor, mas mais do que um vendedor que fica me venda essa caneta, me venda essa caneta, me venda essa caneta, que a gente viu muito lá no Lobo de Wall Street, o hustle está preocupado em entender quais são as dores do cliente, o que esse cliente está pensando e como que ele pode se comportar para desenvolver e adaptar melhor o produto. Quer dizer, como ele pode voltar para os outros Hs, os outros perfis e trazer mais informações. De novo, a gente não está aqui falando que tem que ter 4 pessoas, e sim 4 perfis. A gente pode ter várias pessoas no mesmo perfil ou uma única pessoa em cada um desses perfis. Mas o que importa é que a gente consiga pensar e se relacionar de maneira estratégica. Por conta desses novos momentos, algumas coisas têm ficado muito evidentes, em especial qual que é o trabalho do empreendedor, né? E quando a gente fala do empreendedor, a gente não está falando novamente aquele cara que tem o nome no CNPJ, porque tem muitos empresários que não são empreendedores, assim como tem muitos empreendedores que trabalham em grandes projetos que ajudam essas empresas a crescer. Esses empreendedores,
eles são conhecidos hoje também como intraempreendedores. São funcionários que conseguem fazer a máquina rodar e funcionar. A função desse perfil é vender, inspirar ou recrutar. Vender não necessariamente significa vender o projeto ou o produto da empresa, mas vender ideias. Vou te trazer alguns exemplos já já. Um outro ponto é inspirar outras pessoas a fazer igual ou fazer melhor. E todo mundo que trabalha numa unidade, numa corporação, num negócio, tem que pensar sempre em quem é que vai te substituir. A gente não tem que ter aquele medo de se contratar uma pessoa ou trabalhar com uma pessoa melhor que a gente. Esse medo ele tem que sumir. Porque se você for a pessoa mais inteligente da sala, da mesa, você deve estar no lugar errado. Então você tem que trabalhar com outras pessoas, em especial treinar outras pessoas que possam substituir você. Por conta desse novo normal, esse novo momento que a gente está acompanhando hoje, eu venho falando muito de uma cultura cada vez mais touchless, uma cultura e uma economia touchless, uma economia do sem contato. O distanciamento social ou o distanciamento físico, né, como alguns especialistas chamam, ele está muito sendo falado hoje. Isso obriga novas barreiras. Muitas vezes as pessoas fizeram piada sobre o cartão do Nubank ter aquele sistema de aproximação, ou as pessoas falavam assim, nossa, por que eu vou investir numa wallet? E cada vez mais as pessoas estão se investindo e entendendo as vantagens de ter, por exemplo, o pagamento por aproximação ou o pagamento via aplicações. Eu não estou aqui falando para você, empreendedor, forçar ou mudar todo o seu processo hoje ou criar uma wallet, não é isso. Mas eu quero falar para você que você precisa estar integrado com o máximo de soluções que você tiver, em especial, você também precisa estar preparado e pensando em tudo que pode acontecer no pós-Covid. Porque a gente vai ter toda uma economia moldada por novos hábitos, novos regulamentos. A gente já está percebendo isso. Os bares e restaurantes eles estão tentando reabrir agora, mas eles estão tentando reabrir muito com uma cultura ainda de entender distanciamento, onde é seguro, onde não é. Outra coisa, a gente tem muitas pessoas hoje se reinventando e principalmente tentando superar suas ansiedades de poder voltar para o mercado de trabalho, voltar a pegar a condução por conta desse novo momento. Então, está tudo muito incerto. E se existe algo que eu possa falar para você agora, é algo que eu falava desde o comecinho da internet. Construam e as pessoas virão. Construam e se preparem para a adaptação, porque a gente está vivendo uma teoria do caos. O que é a teoria do caos? A gente não consegue mais prever absolutamente nada que vai acontecer daqui a 2 semanas. Porque se você quer algum tipo de preparação, você tem que estar preparado na adaptação. Se você não consegue se adaptar, se você não consegue mudar todo o teu trabalho a partir de agora, você está fadado a quebrar. Porque a gente tem que estar com atenção em novos pontos. Em especial, o mundo todo está diferente. Vários mercados estão mudando. Outra coisa, a gente tem que pensar nessas mudanças do consumidor. O consumidor ele não vai ser o mesmo. Essa semana mesmo eu conversei com alguns empreendedores que tinham uma solução super focada em bares e restaurantes, acreditando que todas as pessoas iam continuar iguais. Eu falei, olha, gente, não dá para dizer, porque não dá mais para imaginar como vai ser daqui para frente. Então, a gente tem que pensar nesse modelo. Outra coisa, a gente tem que pensar nas corporações. Já existem muitas adaptações. Para mim, uma das que se reinventou com muita velocidade é uma startup chamada Simpla, que é de venda de ingressos. Todo o trabalho deles era venda de ingressos e shows presenciais. Eles se adaptaram rapidamente para eventos online e eles continuam crescendo. Então, a gente precisa olhar, como falei aqui, por exemplo, do Simpla, que é uma empresa na área de shows e eventos, a gente tem a área da indústria. Então, diferentes indústrias vão ser impactadas de maneira diferente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Observar, em especial, alguns estudos. Esse aqui é um estudo que eu peguei de 2018 do Fórum Econômico Mundial, que falava das habilidades que estavam em crescimento e declínio até 2022. A gente tem várias habilidades e, no geral, cada uma delas tem a sua perspectiva. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados, mas, em especial, a gente tem que pensar que tudo que a gente puder fazer para esse novo momento
é importante, mas deixando sempre claro que a incerteza é a nova norma. Então, é tudo muito incerto. Qualquer pessoa que chegar para você agora, quiser te vender qualquer estudo, planejamento, forecast, está errado. Assim, não é impossível prever, porque a gente tem muitas variáveis. A gente tem desde as variáveis políticas até as variáveis econômicas, até as variáveis de saúde pública. Então, a gente tem que repensar tudo isso, principalmente porque hoje o nosso consumidor ele está em perigo, ele está sob estresse. E quando há falta de recursos, é quando a gente tem as melhores ideias. Então, a gente precisa estar constantemente olhando para isso. E aí, uma recomendação que eu tenho para você, esse livro aqui é de 2012, é o livro do Carlos Domingo, que fala sobre oportunidades disfarçadas. Basicamente, ele tem vários estudos de caso de várias empresas, como que elas estavam no momento da falência ou encontraram problemas gravíssimos e como elas se reinventaram. Junto com ele, um outro livro que não está aqui na apresentação é o Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. É um livro também que te traz essa grande abertura, onde você consegue abrir muito a sua mente para poder se reposicionar e se conectar daqui para frente em como você vai se posicionar. Essa aqui é uma representação de uma curva exponencial. A gente tem falado muito dessa curva e eu quero, antes da gente continuar, trazer aqui alguns dados sobre curvas. A gente fala muito desse tal do achatamento da curva e a gente precisa sim entender o que é uma curva exponencial, mas também trazer para todo mundo algumas outras curvas para que você comece a analisar e monitorar sobre as soluções. Além da curva exponencial, que essa aqui está em cinza, eu quero trazer para vocês uma outra curva, que é a curva da onda. Ela vem muitas vezes como um impacto muito grande, mas ela se dissipa rapidamente. Ela tenta se recuperar, mas ainda assim ela se dissipa novamente. E muitas vezes, quando a gente está falando de prestação de serviços ou produtos, as pessoas acabam as incorporando, mas muitas vezes sem entender bem o motivo. É como se você pegar alguma pessoa de 10 anos atrás e perguntar: você tem problema para pegar um táxi? A pessoa vai falar assim: não tem. Eu chego no meio da calçada, eu estico o braço, o carro para, eu entro. Hoje em dia, não. Você tem algum problema para pegar um carro? Claro que não. Eu abro meu aplicativo e uso. Então, a gente tem esse momento de oscilação e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade também. Uma outra curva que a gente tem que olhar é a curva da moda. Muitas vezes ela cresce da mesma maneira rápida como é a onda, ela se mantém firme por um tempo, nesse estágio de platô, mas chega uma hora que ela cai. E aí, depois de algum tempo, ela pode voltar. Uma outra curva que eu quero trazer para vocês aqui também de maneira clara é a curva da tendência. Ela tem um crescimento não tão rápido quanto a onda, e ela também não é um crescimento tão lento quanto às vezes começa na curva exponencial, mas ela tem um crescimento muito acentuado, mas ela, diferente da moda, ela não cai. Ela se mantém de maneira constante, firme e principalmente para entregar bastante resultado. Eu quero lembrar você que o nosso mercado, ele não é apenas para você. Você não pode e não deve olhar para o seu negócio pensando que você é o seu principal cliente. O seu principal cliente não é você. O seu principal cliente são as crianças. Então, olhe para o comportamento delas, entenda como elas estão se posicionando, entenda como elas estão funcionando, principalmente para que vocês possam crescer. A gente já está na reta final aqui do nosso tempo, eu ainda quero abrir para a gente conversar um pouquinho mais, e eu que quiser assistir o vídeo, de novo, eu vou deixar a apresentação completa para vocês no meu site, vocês podem baixar lá e pegar, ou então, quem quiser, pode tirar uma foto nossa aqui da apresentação, me marca nas suas redes sociais, que eu te coloco no meu Close Friends e te entrego sempre bastante conteúdo. Mas o mais importante que eu quero deixar para você, o que a gente está olhando, observando para as crianças? Habilidades inerentemente humanas. Cada vez mais elas estão trazendo essas habilidades inerentemente humanas. As crianças são dotadas de muita criatividade, originalidade e, principalmente, iniciativa. E isso tem se tornado cada vez mais essencial. Então, precisamos olhar muito para isso. Se você hoje está dedicando muito do seu tempo e muito do seu recurso para habilidades que você não tem certeza, te convido a entrar nesse site, que é Will Robots Take My Job. Lá você vai encontrar várias
profissões, entender quanto e em quanto tempo elas vão se manter de pé. Então, o que a gente tem que ter claro é que, porque o nosso mundo está muito diferente e como a gente pode buscar algumas mudanças bem positivas. Exemplo, a gente já tem percebido um aumento na qualidade da higiene. Cada vez mais a gente percebe empresas mudando as suas regras, suas políticas, inclusive reduzindo reuniões, reduzindo o número de viagens, e a gente tem aumentado esses protocolos de higiene. Isso tem mudado muito a percepção das pessoas. Hoje, é claro, isso é uma coisa óbvia, o trabalho remoto, que muitas vezes era reclamado por muita gente, a gente tem esses novos hábitos hoje e cada vez mais a gente tem trabalhado. Porém, com o trabalho remoto, a gente tem a desorganização, a ausência de produtividade e principalmente problemas mentais. Então, a gente ainda precisa entender os equilíbrios entre trabalho e vida pessoal para que a gente consiga continuar entregando resultado. Outra coisa, estejam preparados para muitos choques. Não só os choques das perdas das pessoas, das perdas humanas, mas também os efeitos de muitas empresas vão quebrar. Na China, eu pude perceber que muitos cinemas, por exemplo, 2, 3 semanas depois das reaberturas, eles já estavam pedindo concordata e falência, porque eles não estavam conseguindo suportar esse novo normal. Porque esse novo normal não é um desafio fácil para absolutamente ninguém. Então, as mudanças do consumidor têm mudado completamente, remodelado tudo e aberto novas oportunidades, como capacetes com infravermelho, como a Fórmula 1 cada vez mais pensando, não só a Fórmula 1, mas a gente vê jogadores de futebol no domingo de manhã jogando futebol, só que agora online, e cada vez mais falando sobre robôs de entrega. A gente tem essas mudanças. Elas podem não ser tão drásticas, porque a gente está percebendo cada vez mais, porque a mudança ela foi muito rápida e muito drástica por conta da pandemia, porém essas mudanças elas ainda estão sendo graduais. Eu tenho aqui algumas mudanças que eu anotei, que podem ser observadas por vocês, como contato limitado com idosos, tensão e conflitos crescentes em diferentes variáveis, mas o mais importante é você saber que a gente está num momento diferente e as diferentes indústrias estão se adaptando e tentando se conectar ainda mais a tudo que está sendo entregue, tá? Bom, para fechar esse nosso momento, eu quero dizer para vocês que, como eu falei aqui, cada uma das indústrias está sendo impactado em uma vertente diferente, numa entrega diferente, mas o mais importante é que você entenda, enquanto empreendedor, que você precisa tentar prever o máximo que você pode e tentar estar preparado. A gente fala muito, por exemplo, no mercado das startups, no break-even. O break-even point é o ponto importante. Só que não adianta mais você ter só um ponto de equilíbrio para o seu negócio. O que importa agora é você conseguir principalmente pensar em ações de ataque e de defesa, em ações que te permitam estar conectado, estar integrado e principalmente te ajudem a olhar para frente, a olhar para novas oportunidades e principalmente te ajudem a desenvolver melhores estratégias nesse momento louco que é o momento de pandemia. Se eu puder deixar para vocês alguma ferramenta, uma ferramenta que ajude vocês a olhar para isso como um todo, convido vocês a olhar uma ferramenta chamada Flywheel. É um Canva tradicional, só que esse aqui é um Flywheel excêntrico, que o Ricardo Jordão é um dos grandes pensadores da internet, fala muito sobre vendas. Ele te traz todo um processo de adaptação, de compreensão desse seu negócio. Quanto mais você olhar para isso com mais carinho, mais você vai se desenvolver. Então, não importa quanto conhecimento você tem, não importa se o nosso tempo é limitado, não importa se você não conseguiu anotar tudo aqui. O que importa é o quanto você consegue assimilar, praticar e implementar no final do dia, tá bom? Eu sou o Mac. Se você não quiser falar comigo, não quiser tentar encontrar comigo, mas quiser tentar só tirar uma foto, printa essa tela se você quiser. Aqui tem várias habilidades que vocês vão precisar trabalhar cada vez mais, como humildade intelectual, obsessão pelo cliente, inovação baseada em problema, para que vocês possam dar os próximos passos e se manter presentes, tá certo? Bom, galera, obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que foi super rápido, eu sei que a gente tem
um tempo super corrido e cada vez mais respeito pela hora é um dos grandes protocolos nesse momento. Hoje, eu estou como diretor de investimentos da The Venture City, é um novo modelo de investimento e aceleração. Então, se você conhece alguma startup de modelo SaaS, que tem um potencial de crescer globalmente e que precisa de ajuda para ganhar escala ou até se tornar uma empresa global, me procure nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Tinder, o que você quiser. Eu estou à disposição para conversar com vocês e hoje eu estou fazendo investimentos de cheques de no mínimo de R$500 mil. Obrigado pela oportunidade, pessoal aqui da Campus Party. Foi um prazer falar com vocês. É uma honra poder estar aqui. Espero que vocês tenham gostado e não temos mais tempo para perguntas, tá bom? Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham curtido. Me sigam nas redes sociais. Vai ser um prazer responder tudo que vocês querem falar. A gente se fala.